A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Diz assim o livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Bem simples, bem objetivo, e que nós possamos estar recebendo a revelação de Deus para poder ministrar sobre esse versículo. E desde já te cumprimento, você que está ouvindo a Rádio Regional na manhã desse sábado, ou você que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube. A palavra aqui ela é muito clara, ela é muito objetiva, porque só no início já dá para perceber que se há caminho, nós estamos percebendo que o autor, do livro de Provérbios, ele está dizendo que são muitos os caminhos que são oferecidos a nós. E se há muitos caminhos, é sinal que Deus nos programou para viver nessa terra, mas ofereceu a nós uma condição ímpar. Ele nos deu algo precioso que se chama livre-arbítrio. E eu poderia traduzir para você que está me ouvindo livre-arbítrio como o direito de escolher, a oportunidade que eu tenho de fazer escolhas para a minha vida, para determinar o funcionamento dela em razão do meu sim e do meu não. Se nós olharmos o nosso funcionamento, a nossa vida é marcada por atitudes de aprovação e reprovação para as coisas que são colocadas diante de nós. Por exemplo, nesse momento que você está me ouvindo na sua casa, você disse sim, eu quero ouvir essa mensagem que está sendo ministrada. Mas você pode, pela sua liberdade, dizer assim, eu não quero ouvi-la. Eu vou desligar o rádio e eu vou interromper por aqui esse momento, o qual está sendo anunciado. Para isso, nós fazemos o tempo todo a nossa vida. Nós podemos escolher aquilo que para nós julgamos que é o bom, que é de bem, ou aquilo que não é bom. Porque há em nós uma condição permissiva de Deus chamado livre-arbítrio. E aqui o autor coloca assim, há um caminho que para o homem parece ser bom, mas que no final o resultado é a própria morte. Quando ele traz essa palavra para nós, nós podemos refletir qual seria o caminho escolhido pelo homem que pode levar à morte. Eu separei aqui quatro características de um homem que pode levá-lo à destruição em vida. Porque a morte é uma consequência da vida. Todos nós vamos morrer. Ninguém vai escapar da morte. Todos nós que estamos vivos, nós temos uma única certeza. Um dia nós morreremos. Todos nós que temos um atestado, uma certidão de nascimento, nós temos a certeza que um dia teremos um atestado de óbito. Ninguém vai fugir dessa realidade. Ninguém é eterno, ninguém é imortal. Até mesmo Jesus, morreu. Morreu por uma causa muito maior que nós possamos imaginar, mas ele também teve a sua morte. Mas a morte a qual o livro de Provérbios fala é da morte em vida, quer dizer, uma morte que vai nos trazer uma destruição, que nós vamos viver sem os valores essenciais de uma convivência. E entre eles eu escolhi 4 aqui para que nós possamos refletir. O primeiro eu coloquei como egoísmo. O que é o egoísmo? É uma pessoa que ela centra toda a sua condição de vida nos seus interesses próprios. É uma pessoa que quando ela convive na sua casa, convive na comunidade, convive no trabalho, ela acha que o único bem a ser feito é o bem maior para ela. Acha que tudo deve envolver a sua vida. Ela coloca-se acima dos outros. Ela se coloca como melhor do que as outras pessoas e acredita que todos têm que se curvar perante as suas necessidades. Esse é um caminho que não é bom. Uma outra característica é a vaidade. É colocar um desejo pessoal em pauta, de maneira que aquilo que é feito revela um caráter de centralidade na própria pessoa. Então eu faço as coisas sempre mostrando que eu sou o melhor, que aquilo que eu estou promovendo é melhor, e aqueles que estão ao meu redor são pessoas totalmente desprezíveis, não têm valor, porque eu me coloco numa condição melhor. Uma outra característica é a soberba, achar numa condição de superioridade aqueles que estão ao seu redor.
E uma última seria a altivez. Altivo, uma pessoa também que vai revelar um caráter de superioridade nos seus pensamentos em relação aos outros. Essas condições humanas, elas vão fazer com que a morte se aproxime ainda em vida. E nós vamos perceber claramente que muitas pessoas, por achar melhor do que as outras, vão se corrompendo, vão fazendo coisas que vai trazendo para si o peso do pecado. Pessoas que por conta do seu egoísmo, por conta da sua ganância, por conta do seu orgulho, provocam traições, provoca desprezo, provoca assassinatos, provoca roubos, provoca destruição, provoca mentira, para se manter no centro das atenções, para se colocar como alguém de maior importância do que os que estão ao seu redor. Por isso que o livro de Provérbios, nesse versículo, ele vai destacar que existe um caminho que não vai levar à morte. Nas entrelinhas dessa mensagem, existe que se há um caminho que leva à morte, existe um outro caminho que não leva, que pelo contrário, vai levar à vida e vida em abundância. Quando nós olhamos para a presença de Jesus, que é a nossa referência de cristianismo, que é a referência do bom pastor, nós vamos entender pelo seu comportamento como é a característica de um homem que vai levar a vida e a revelação do caráter de Deus em uma pessoa. Jesus é filho de Deus e Jesus se colocou como o mais humilde dos seres humanos. Perceba que ele era dotado de um poder que era celestial. Ele era capaz de promover milagres que nenhum homem era capaz de fazê-lo. Mas se a gente observar algumas mensagens, algumas passagens, nós vamos enxergar como que Jesus era humilde para servir. A palavra que melhor revela o caráter de Jesus nessa terra é o servir, é a colocar-se na posição daquele que é o menor para servir aquele que está ao seu lado. Numa mensagem muito interessante no dia de lava-pés, quando Jesus aproximava da sua trajetória final nessa terra, ele se prostrou nos pés dos seus apóstolos e lavou um por um, enxugou e beijou. Ele era o rei, mas ele se colocou de joelhos como aquele que serve. Quando Jesus aceita a morte em cruz, ele faz isso não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele aceita a condição de que, como Filho de Deus, ele veio para morrer por nós. É a humildade de quem assume um compromisso para que outros possam receber a salvação. O caráter de Jesus revelado no amor incondicional de quem ama o próximo, mesmo sabendo que o próximo é pecador. Aquele que perdoa, mesmo sabendo que é traidor. Esse é o caráter revelado pelo caminho que leva à salvação. Esse é o caráter revelado pelos valores que realmente valorizam o amor de Deus para uma vida cotidiana. Quando nós olhamos para essas duas características de Jesus, a humildade e o amor, nós vamos perceber que o nosso caráter, o caminho que nós temos nesta terra, é um caminho de serviço. Nós fomos feitos para servir e amar o próximo, e esse é o nosso desafio. Porque muitas vezes o próximo é aquela pessoa que nós não temos um bom relacionamento. Muitas vezes o próximo é aquele que nos prejudica. Muitas vezes o próximo é aquele que cria embaraços para a nossa vida. É aquele que nos traz tristeza muitas vezes na nossa alma. Mas a palavra de Deus diz, olha, até esse a gente tem que perdoar. Até esse a gente tem que olhar com complacência e com misericórdia, porque esses são os ensinamentos deixados por Deus. São esses os ensinamentos colocados por Jesus. Que nós possamos meditar que há muitos caminhos, mas caminhos que levam à morte das nossas almas aqui nessa terra. Mas existe um caminho que é único, que é verdadeiro, que é o caminho ensinado por Jesus. Que você possa buscar esse caminho, que você possa olhar para Jesus como teu Salvador e observar os ensinamentos, a palavra que ele deixou registrada no livro sagrado para nós que somos cristãos. Que esse caminho não leva à morte, mas leva à vida. Não simplesmente uma vida nessa terra, mas uma vida eterna que oferece a salvação. Que você possa receber essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.